Olá, amigos e amigas. Em nossa trajetória sobre o desenvolvimento econômico brasileiro, já passamos por 14 episódios. Hoje é o nosso episódio 15º e nós vamos falar sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como se deu o crescimento econômico brasileiro neste período? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva é marcado por um grande crescimento econômico. Mas antes de prosseguirmos, vá aqui embaixo do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber os vídeos em primeira mão e aperte o joinha para curtir o nosso vídeo. Bom, o PT, que tinha uma postura altamente radical até 2002, depois das derrotas de 89, de 94 e de 98, o PT, o Partido dos Trabalhadores, vem modificado para a eleição de 2022. O PT abandona o radicalismo. Luiz Inácio Lula da Silva, abandona a raiva. Duda Mendonça, o poderoso marqueteiro, cria a figura do Lulinha Paz e Amor. O PT busca um vice das fileiras dos grandes empresários. E esse vice é José de Alencar. José de Alencar, um dos maiores empresários do país, se prontifica a ser o vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula vence o pleito para José Serra em segundo turno, depois das duas eleições de Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno. Lula vence o pleito com 61,27% dos votos válidos. Toma posse no dia 1º de janeiro de 2003. É a primeira vez que um ex-operário ocupa a presidência da República. Fernando Henrique Cardoso, o então presidente que passa o bastão para Luiz Inácio, se orgulhara muito disto. Afinal, Lula fizera campanha para Fernando Henrique Cardoso, senador da República, em 1974. O governo Lula é marcado por uma grande festa em sua posse. O Brasil em festa. Era o povo no poder. Brasília se transformou numa verdadeira festa. Foi a maior posse de um presidente da República que se tem notícia. Lula, por sua vez, não tomou posições radicais como alguns esperavam. Lula fez a manutenção da estabilidade econômica. Lula mantém os principais pilares do Plano Real. Convida para ser presidente do Banco Central Henrique Meirelles, que fora eleito como deputado federal pelo PSDB de Goiás. Um claro aceno para o mercado,
para dizer que não ia tomar posições radicais. Afinal, Lula tinha acenado para o mercado em 2002, na famosa Carta ao Povo Brasileiro, que ia manter a ordem pública, porque o mercado estava em polvorosa com a possibilidade de Lula vencer as eleições. Lula retoma o crescimento econômico brasileiro na esteira do que Fernando Henrique Cardoso deixara como estabilidade econômica. Ele continuou a política de estabilidade do Plano Real. Afinal, o risco de um país, ele é calculado também pela mudança administrativa que um país passa. E Lula manteve tudo que estava acordado com os organismos internacionais. Lula cria mais políticas sociais, mantém políticas sociais e cria novas, como Fome Zero, porque já durante a campanha Lula dizia que só ia ser um homem feliz no dia que cada brasileiro fizesse 3 refeições. Para tanto, ele criou o Fome Zero. O Fome Zero no início foi um fracasso, porque ele centralizou em Brasília. E Brasília não conhece o Brasil. O plano Fome Zero, o programa Fome Zero, ele só começa a dar certo em 2004, quando Lula descentraliza de Brasília para as prefeituras, porque, afinal de contas, apesar dos erros dos prefeitos, quem conhece a miséria é a ponta, é a cidade, é o município que sabe onde estão os pobres. Fome Zero, com o novo nome de Bolsa Família, deslanchou. A renda per capita no Brasil durante o governo Lula aumentou. O que é renda per capita? É tudo que é produzido no país dividido pelo número de habitantes. Por que aumentou? Porque Lula começou a fazer grandes políticas sociais. E as grandes políticas sociais feitas por Luiz Inácio Lula da Silva ganham o Brasil. O Brasil cresceu 32%. Olha que coisa gigantesca, parecia um milagre econômico. E Lula chamou isto do espetáculo do crescimento. Foi uma coisa de louco crescimento que o Brasil experimentou no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil cresceu assustadoramente com a produção de commodities, com a venda de commodities, milho, café, cacau para o mercado externo. O Brasil nunca tinha vendido tanto para o mercado externo. Luiz Inácio Lula da Silva pegou no Brasil uma inflação de 12% ao ano. Ao ano, porque lá no governo Sarney, lá no início do governo Fernando Henrique, a inflação estava 70%, 80% ao ano. Lula pegou a 12,53% com as metas de inflação lá do governo FHC e devolveu ao país uma inflação de 5,9% ao ano. Olha que coisa maravilhosa. Mas vamos lá. Lula começa suas grandes reformas constitucionais, como a reforma do Poder Judiciário, como a reforma da Previdência Social. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia,
quem recebe o teto máximo da Previdência, quem recebe o valor máximo de aposentadoria, ele paga a Previdência. Isso foi feito lá no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula traz para o Brasil, no período do seu governo, para ser feito posteriormente, grandes eventos esportivos. A Copa do Mundo de 2014, que foi aprovada no governo dele. As Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, que foram aprovadas no governo dele. Era um espetáculo de crescimento. O Brasil experimentava uma felicidade completa. O governo Lula começa a mostrar ao país que o Brasil tinha jeito, que o Brasil podia mais, e fora feito. Em 2005 acontece a crise do mensalão. O governo Lula sofreu um abalo, mas não sofreu a determinação para levar políticas sociais para o povo, para levar políticas para a sociedade brasileira. Mesmo com a crise enfrentada pelo mensalão em 2005, Lula continua firme e forte. Lula é reeleito em 2006, apesar da crise do mensalão. Eleito em 2006 presidente da República. Em sua esteira vem a eleição de Jacques Wagner para o governo do estado da Bahia, vencendo o grupo de Antônio Carlos Peixoto de Magalhães em primeiro turno. Lula cria programas sociais, porque o Brasil tinha um déficit habitacional absurdo. Lula cria o programa Minha Casa Minha Vida. Lula cria o programa Luz para Todos. Hoje, quase 100% dos lares brasileiros têm energia, tem água potável em suas torneiras. Era o programa Água para Todos. Era o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que levava dinheiro para os pequenos produtores viver uma vida mais feliz. Com o PRONAF vem também o Brasil Quilombola, o Brasil que levou políticas públicas para as mais de 5.000 comunidades quilombolas em todo o Brasil. A eleição de 2006 acontece também as eleições para governadores. Eu já disse que o PT fez uma das maiores eleições de governadores do Brasil. Lula, com a carta ao povo brasileiro, ele mostra ao mercado internacional que o Brasil não ia dar calote, o Brasil não ia descumprir os contratos administrativos, os contratos internacionais. Lula elege como presidente do Senado Renan Calheiros, do MDB. A política externa do governo Lula foi de expansão aos mercados, novos mercados na Ásia, na África, o Irã, o Iraque, até com Gaddafi. Lula conseguiu vender commodities, produtos a Gaddafi, o ditador do Iraque. Lula faz uma expansão
tremenda da política externa brasileira. Lula substitui o então ministro José Disseu, que era uma espécie de arquiteto intelectual do governo Lula, era uma espécie de Goberi do Couto e Silva, lá na ditadura. O governo Lula se caracteriza pela baixa inflação, pelo aumento de poder de compra do povo brasileiro. O consumo aumentou cada vez mais. O parque industrial se expandiu. Eu trouxe mais montadoras, mais empresas para o Brasil. E o Brasil continuava batendo recordes na balança comercial pela produção de grãos e exportação de commodities. Lula consegue implementar no Brasil o maior salário mínimo da história brasileira. O índice de Gini, que mede a pobreza no Brasil, ele cai assustadoramente com a redução da pobreza pelos programas sociais do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tira o Brasil do mapa da pobreza. A ONU classificou o Brasil como um país fora do mapa da pobreza. Grande apoio internacional Lula recebe. O Brasil ganha o título de um país mais inovador em políticas públicas. O Bolsa Família recebe o prêmio da maior política social feita no mundo. Com o aquecimento da economia, o país dá um boom no que tange a impostos. Nunca se arrecadou tanto impostos, porque o Brasil estava aquecido economicamente. Segundo dados do Ministério da Fazenda, foram 805 bilhões arrecadados, a maior arrecadação da história em um ano só. O Brasil estava nadando em dinheiro, tanto que Lula paga dívida com o FMI, acumulada durante anos. Lula liquidou a dívida, porque, cuidado, muita gente diz, Lula liquidou a dívida externa. Lula não liquidou a dívida externa. Lula liquidou a dívida que o Brasil tinha com o FMI. A reserva cambial brasileira nunca teve tão gigantesca. O que é reserva cambial? É tudo que o país tem em dólar, em ouro, em direitos especiais de saque depositado no Banco Central do Brasil. E o Brasil nunca teve tantas reservas cambiais. O Brasil vivia uma política fiscal expansionista, o consumo altíssimo. O que é uma política fiscal expansionista? Mais gastos públicos, tanto que Lula cria o Plano de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC. Os juros da taxa Selic, que é os juros do mercado primário, Lula pega esses juros a 25% ao ano e Lula devolve esses juros a 8% ao ano no governo Dilma, que nós vamos estudar aqui no próximo vídeo, chegou a 5%. A crise internacional de 2008 na Coreia, em vários países europeus, por incrível que pareça, atingiu em cheio Fernando Henrique Cardoso em 98, não atingiu o Brasil. Tanto que Lula até brincou que a crise internacional para o Brasil foi uma simples marola. Olha que coisa. O Brasil nunca viu tanto crescimento em sua história, sem precisar fechar Congresso, sem precisar fazer nada das palhaçadas que os militares fizeram. Lula reduziu a meta de inflação. A meta da inflação era... O governo estabelecia uma meta, a inflação não podia passar de 5,5%. Estabelecendo, não podia passar de 2,5% para mais e nem 2,5% para menos. E o país terminou o ano
com a inflação de 5% ao ano. Depois Lula baixou mais ainda a meta de inflação, baixou para 4,5%. O PIB do Brasil cresce a taxas assustadoras, a 4,5% ao ano, 7% ao ano. Claro que tudo isso navegando na esteira do crescimento internacional que Fernando Henrique Cardoso e que Lula herdara. Tá vendo? O setor industrial não teve grandes crescimentos, porque nós tínhamos um vice discreto, um vice-presidente da República. Ele só reclamava de uma coisa, que tinha que baixar cada vez mais a taxa de juros, e assim Lula fez. A construção civil deu um boom no Brasil. Lula, para atender aliados, também aumentou o número de ministérios. Eu saio de 22 ministérios e vou para 39, chegando a 40 no governo de Dilma Rousseff. O desemprego era de 5,3%, diferente dos 14% da agora, né? 5,3% era o desemprego no governo Lula. O Brasil melhorou o seu índice de crescimento, que saiu de 0,79 para 0,80 e 0,9. Tá vendo como o Brasil cresceu? O Brasil era eleito consecutivamente como o país com melhores programas sociais do mundo. Criou Luiz Inácio Lula da Silva o primeiro emprego, o combate à escravidão e a erradicação do trabalho escravo através de fiscalização constante do Ministério do Trabalho. A saúde se expandiu. Serra já tinha derrubado as patentes do medicamento genérico. Lula expande o atendimento. Na educação eu crio o ProUni, as cotas nas universidades. Eu crio universidades federais no Brasil inteiro. A Bahia, que durante 500 anos só teve uma universidade federal, eu passei a ter 8. Como tem a Universidade Federal do Sul, do Extremo Sul, do Oeste, do Recôncavo, e antes só tinha a Universidade Federal da Bahia. Eu criei os institutos federais de educação. Só tinha uma escola técnica federal da Bahia, que era a Escola Federal da Bahia, em Salvador, lá no Barbalho. Lula criou mais de 60 escolas técnicas só na Bahia. Claro que um país desse tinha que dar certo. Um país desse tinha que mostrar para o Brasil que era possível fazer um Brasil diferente. Lula cria um meio ambiente forte com Marina Silva, a primeira ministra do meio ambiente de Lula. Uma Amazônia forte. Um Brasil que respeitava os tratados internacionais de meio ambiente. A infraestrutura se expandiu. Mais portos, mais aeroportos, mais rodovias, mais ferrovias. Era o PAC a todo vapor. O plano de aceleração do crescimento criado por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula fez concessões para a iniciativa privada, mais de 2.600 mil quilômetros de estradas. O déficit habitacional brasileiro era de mais de 7,2 milhões de habitações. Para tanto, Lula cria o programa Minha Casa Minha Vida para levar
habitação para a sociedade. Não tem um município no Brasil que não tenha sido beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. E depois, Lula ainda cria um cartão de crédito para essas famílias para receber, para sacar recursos e mobiliar sua casa. Os pobres começaram a viajar mais, começaram a viajar de avião, começaram a fazer turismo, comprar carro. Lula colocou o parcelamento de veículo até 60 parcelas, o que condicionou a população a comprar o seu carro. No governo Lula, o Brasil entra no G20. O que é o G20? É a reunião dos 20 países mais ricos do mundo, e lá estava Luiz Inácio Lula da Silva e o Brasil. O Brasil fortaleceu o Mercosul, que é o bloco econômico da América do Sul. O Brasil cria o BRICS junto com a Rússia, a África do Sul, a China e o Brasil. O BRICS. O Brasil abriu mercados com a África. O Brasil abriu mercados com a América do Sul. O governo de Lula é tão poderoso que Lula atinge uma popularidade de 83% diante do eleitorado. Era um sucesso absoluto. Com a saída de José Dirceu do Ministério da Casa Civil, assume Dilma Rousseff. E Dilma era ministra do todo-poderoso Ministério das Minas e Energias. Dilma assume o Ministério da Casa Civil, passa a ser a controladora dos grandes projetos nacional. Era o Brasil que dava certo, era o Brasil da Copa do Mundo, das Olimpíadas, era o Brasil das pessoas morando bem, era o Brasil da vida tranquila e fácil. O governo Lula começa a chegar ao seu final. O governo Lula começa a chegar em 2010. Em 2010 teria eleição para presidente da República. E o nosso Luiz Inácio Lula da Silva apresenta como a sua sucessora a ministra da então Casa Civil, Dilma Rousseff. Dilma vence as eleições de forma assustadora, porque o Brasil não conhecia Dilma. Dilma começa o pleito de 2010 com 3% das intenções de votos. Vence no primeiro turno e vence no segundo turno. E em 2011 se inicia o governo de Dilma Rousseff, que será o nosso próximo assunto. Hoje nós falamos sobre Luiz Inácio Lula da Silva, o maior presidente da democracia brasileira. Porque Getúlio governou sob uma ditadura. Os militares tinham uma ditadura. E Luiz Inácio Lula da Silva não. Governou com a democracia plena. Esse é o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. No nosso próximo vídeo, nós vamos apresentar a vocês o governo de Dilma Rousseff, presidente da República. Um grande abraço e fique com Deus.